Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês as contrarrazões apresentadas pela AGU ao embargo de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Essas contrarrazões foram apresentadas ontem e ontem mesmo foram conclusas para o ministro relator. Como vocês podem ver aqui, a petição do advogado-geral da União e já concluso com o ministro relator no mesmo dia. Voltando aqui. O foco dessas contrarrazões que eu vou mostrar para vocês é justamente suprimir esse tema aqui, 1102, do recurso ordinário 1276977. Não é outra coisa, é só isso. E eu trago para vocês aqui a petição das contrarrazões, para vocês analisarem. Advogado-geral da União, Secretaria-Geral de Contencioso, Excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, relator da ação direta de inconstitucionalidade 2111. Porque a outra ação direta de inconstitucionalidade já foi julgada, agora é só a 2111. Aí traz aqui o advogado-geral da União, vem em atendimento ao despacho exarado, em 4 de novembro de 2024, aí mostra que do caso dos autos, trata-se de embargos de declaração apresentados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, em face de acórdão proferido por essa Suprema Corte no julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos nos autos da ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, cujo teor veio a ser publicado no dia 16 de outubro de 2024. Aí traz aqui a síntese daqueles embargos de declaração, traz aqui também a síntese do julgamento daqueles embargos primeiro, e traz aqui, mais para o final, sobre o tema 1102. Vejam só, se o foco desses embargos de declaração, dessas contrarrazões, não é justamente para suprimir o tema 1102. Em conformidade com as razões recursais, a omissão apontada decorria da ausência de fundamentação específica no acórdão, quanto à atribuição de força cogente. Força cogente é o artigo 3 da Lei 9.876 de 1999. Sob o pressuposto de que a constitucionalidade da referida norma já havia sido conhecida em definitivo pelo plenário dessa Suprema Corte, assegurando-se aos aposentados o direito à tese revisional sem que houvesse o reconhecimento do caráter cogente do referido dispositivo legal. Aí continua. Nesse passo, a embargante pondera que a decisão liminar prolatada por essa Suprema Corte no ano de 2000 teria caráter meramente precário e, por esse motivo, não possuiria o condão de predominar sobre um acórdão definitivo de mérito pelo plenário em repercussão geral, do tema 1102, cujos fundamentos asseguraram aos contribuintes o direito de opção pelo benefício mais vantajoso. Vejam só. Os embargos de declaração opostos pela Confederação está falando justamente isso. Que aquele acórdão proferido por dois plenários não poderia ser modificado com esse julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e muito menos por aquele entendimento em 2000 daquela liminar. Porque aqui não tinha esse tema ainda. Ou seja, como que vão usar de uma liminar de 2000 para alegar e para suprimir um tema que vem sendo julgado, que foi aceitada a repercussão geral, que foi aceitado o julgamento no plenário presencial e no plenário físico, aliás, no plenário virtual e no plenário
presencial, com 6 votos a 5 a favor dos aposentados. Como poderia ser suprimida por aquela decisão de 2000, que foi apenas uma decisão liminar, para não declarar inconstitucional nem a Lei 9.876, de 1999, e também não declarar inconstitucional o artigo 3º da lei. Foi justamente isso aí. Mesmo porque, pessoal, aqui confundem todo mundo. Está confundindo aqui os ministros do STF, a maioria que está, não é bem confundida, é por vontade mesmo de destruir o tema 1102, e aqui a Advocacia Geral da União. Porque em nenhuma parte daquele recurso extraordinário foi debatido sobre isso. E o acórdão também não falou sobre isso, não falou sobre essas 2 ADIs, e ninguém falou nada a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade naquele acordo. Os ministros que votaram a favor, os aposentados, votaram para se aplicar a lei mais vantajosa, de forma justa, de forma humana, e não aplicar a lei de transição, porque era maléfica para aquelas pessoas que contribuíram com valores altos anteriores a 1994. Portanto, não se estava pedindo ali, e não se está pedindo mesmo nos embargos opostos, que seja declarado inconstitucional a lei ou artigo de lei. Está pedindo aplicação conforme a Constituição, para se aplicar a lei mais vantajosa. Está dando ao contribuinte a faculdade de escolher. Foi isso que deixou bem debatido. O ministro Alexandre de Moraes já deixou isso aí muito bem esclarecido, exaustivamente, por várias vezes, tanto na ocasião do relatório do acórdão, tanto também no julgamento dos embargos de declaração, aqueles embargos do tema 1102. Não sei se vocês se lembram que aqueles embargos de declaração tiveram o início do julgamento com o voto do ministro Alexandre de Moraes, da ministra Rosa Weber, que falou justamente sobre isso, que não está pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Aqui está pedindo a aplicação da Constituição Federal, ou seja, aplica a interpretação conforme a Constituição, e não uma declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Quanto a essas 2 ADIs, elas pedem a inconstitucionalidade da lei ou do artigo de lei. Por isso foi concedida aquela liminar em 2000, porque entenderam os ministros que a lei não era inconstitucional. Mas a aplicação da lei é maléfica, para essa categoria. E foi isso que o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro por várias vezes. Vários vídeos que eu já postei para vocês mostrando o ministro Alexandre de Moraes falando a respeito disso. Se os ministros aqui votarem para rejeitar os embargos de declaração e não acatarem os embargos de declaração, é porque justamente não querem aplicar a justiça. E sim aplicar o que a AGU quer, o que o INSS pretende, o que o governo quer, o que é mais vantajoso para os políticos e não para as pessoas carentes que precisam dessa implementação da revisão da vida toda. Essa aqui é a pura verdade, pessoal. No final, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não vou ler toda, eu vou passar para vocês bem devagarinho depois, para vocês acompanharem, se vocês quiserem. Vamos ler aqui o final das contrarrazões, porque é o que nos interessa. Vamos verificar aqui o finalzinho. Vejam só. Nesse mesmo sentido, cumpre trazer à baila a síntese de recente julgamento dessa Suprema Corte sobre a matéria. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade, conversão em agravo regimental constitucional e administrativo, Lei 14.456 de 2022,
que passou a exigir curso superior para ingresso na carreira de técnico judiciário. Ação proposta pela Associação dos Analistas do Poder Judiciário, ausência de legitimidade, agravo regimental que se nega provimento. É cabível, nos processos de controle concentrado, a conversão dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em agravo regimental, nos termos do artigo 1024, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, precedentes. Não há previsão legal para impedimento e a suspeição de servidores designados para atuar nos gabinetes do Supremo Tribunal Federal. Não há impedimento nem suspeição legal de ministro no julgamento de ações diretas, de ações de controle concentrado de norma, exceto se o próprio ministro indicar razões de furo íntimo. Precedente. A legitimidade para a propositura de ação objetivo deve ser verificada no caso, porque ela é restrita à hipótese em que a categoria é diretamente atingida. Precedente. Entidade que representa apenas parcela da categoria de trabalhadores do Poder Judiciário, não detém legitimidade para questionar a constitucionalidade de alteração nas carreiras de outra parcela, embargo de declaração convertido em agravo regimental e que se nega provimento. Aí mostra aqui. No presente caso, o ministro Gilmar Mendes afastou-se o seu impedimento para julgar as ações em referência, consignando os seguintes fundamentos ensejadores na aplicação da mencionada tese fixada por esse Supremo Tribunal Federal. Essa justificativa aqui, que eu li para vocês, é justamente a AGU quer mostrar que o ministro Gilmar Mendes não pode ter o seu voto anulado em razão de ter atuado como AGU na ocasião do julgamento da ação cautelar em 2000. E mostra aqui vários julgamentos. Isso não é tão interessante para nós. Interessante para nós é que analise esses embargos opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e que aceitem, que julguem o tema 1102 da forma que vem sendo julgado. Que afaste essa possibilidade de exclusão do tema 1102 com esses embargos de declaração. Isso é o que mais nos interessa nesse momento aqui. Porque se não afastar, nem serão julgados os embargos de declaração. Não serão mais apreciados. Por isso, o mais importante aqui é que se afaste essa possibilidade de suprimir o tema 1102 no julgamento desses embargos de declaração. Aí mostra aqui, verifica-se, portanto, a ausência de questão hábil a ensejar a nulidade do acórdão embargado. Diante dos argumentos expostos, conclui-se que essa Suprema Corte não incorreu nos vícios imputados pela embargante, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Isso aqui é pedido da AGU. A AGU pedir é uma coisa, os ministros concederem é uma outra coisa. Temos que entender que a AGU funciona como advogado, aqui é advogado da União, e por via reflexa também, está sendo advogado aqui do INSS. Porque a AGU está fazendo duas coisas, fazendo duas defesas ao mesmo tempo. Está advogando em benefício da ação direta de inconstitucionalidade 2111 e também está advogando em razão do tema 1102 do recurso ordinário 1276-977. Essa aqui é a grande realidade. Aqui mostrando, aqui está o final das contrarrazões e mostra. Conclusão. Em face do exposto, o advogado-geral da União requer a rejeição dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM. Ou seja, é isso que não pode acontecer. Esses embargos de declaração não podem ser rejeitados. Precisam ser aceitos, mesmo que julguem, que declare constitucional
a lei, como já declarou no acórdão, mas como está em aberto ainda, que nesses embargos de declaração, eles concedam de forma parcial, mas sim retirando o tema 1102. Isso é que nós esperamos que os ministros façam, que façam justiça. Porque aí vai trazer uma insegurança jurídica muito grande e a desconfiança pela justiça. Uma confiança que muita gente já não tem. A desconfiança pela justiça, a desconfiança pela Suprema Corte e a desconfiança por todos os políticos. Esses já não merecem mesmo a nossa credibilidade, porque nós sabemos que nós somos os patrões, mas eles é quem ganham e nós pagamos para viver na miséria. Essa aqui é a grande realidade. Eu trouxe mais esse vídeo para vocês, eu vou passar devagarinho aqui para vocês acompanharem se vocês quiserem. Eu vou voltar descendo aqui a petição. Se vocês quiserem acompanhar, vocês acompanham a petição. Só dá uma pausa no vídeo e vocês podem analisar ponto por ponto da petição. Mas a grande verdade, pessoal, é que agora estamos nas mãos dos ministros. Como nós sabemos, a AGU tem maioria, a União tem maioria, e a AGU apresentou uma petição aqui, praticamente uma compilação dos julgados anteriores, uma compilação de outros embargos de declaração, aliás, de outras contrarrazões, uma compilação das posições dos ministros, em especial do ministro Nunes Marques. Não trouxe nada diferente, não tem comparação com a contundência que tem os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Mas, infelizmente, aqui é a AGU. Como vocês sabem, principalmente o presidente e o ministro Luiz Roberto Barroso, tudo que a AGU fala para ele é lei, porque ele entende que a AGU tem fé pública. Enquanto a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, para ele, não tem fé pública. Portanto, ele assina embaixo em tudo que a AGU apresenta. Mas esperamos que os demais ministros não sigam esse mesmo diapasão e possam apresentar aqui uma possibilidade de discussão do tema 1102 de forma separada, para que possa analisar essa interpretação conforme a Constituição e possa implementar para as pessoas que têm esse direito, que estão aguardando ansiosamente há quanto tempo. Mas isso vai depender desses ministros. E nós sabemos que essa formação desses ministros, na atualidade, não é nada favorável para os aposentados. Não é nada favorável para a população de forma geral. Quando se trata de um tema que versa sobre o INSS, que versa sobre o governo federal, o STF, uma grande parte do STF, assina embaixo. Infelizmente. É o que eu tinha para trazer para vocês saberem do teor dessa petição. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative também o sininho para vocês receberem notificações. E fiquem todos com Deus.